a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 19 de fevereiro de 2021, sexta-feira depois das cinzas. O Evangelho é o de São Mateus, no capítulo 9, versículos do 14 ao 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos sobre o tema jejum. Lembrando que estamos vivendo já a Quaresma, e na Quaresma, o Espírito Quaresmal nos convida, nos chama a viver o jejum, a oração e a esmola. Então, o tema de hoje é sobre o jejum, e os discípulos de João perguntam a Jesus por que eles, os discípulos de João e os fariseus, jejuam, mas os discípulos de Jesus não. Então, Jesus vai dizer, usando uma metáfora, que é a questão do casamento, porque é muito significativo para os judeus. O casamento é de muita comida, festas, bebidas, etc. Então imagina, é possível os amigos do noivo, enquanto o noivo está comemorando a festa de casamento, enquanto o noivo está com eles, é possível os amigos do noivo jejuar? Lógico que não, não é possível. Estão juntos, estão na festa, não é possível jejuar. Lembrando que o noivo aqui é o próprio Jesus. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E os seus discípulos, os apóstolos, são os amigos do noivo. Portanto, Jesus está no meio ainda do povo, está no meio dos seus discípulos, seus apóstolos, que são os amigos do noivo. Então, não é necessário ainda jejuar, mas diz Jesus: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Acontece que o noivo já foi tirado do meio dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Jesus já morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E nós estamos vivendo este tempo de vale de lágrimas, vai dizer a Salve Rainha, né? E neste tempo, portanto, é um tempo favorável ao jejum, à penitência, abstinências, à esmola, à oração, sobretudo, de maneira especial, nesse tempo quaresmal, no qual são todos chamados a um grande processo de conversão e de intimidade com Deus. A pergunta que podemos fazer nessa meditação da Lectio Divina é se de fato então somos esses amigos do noivo que agora estão sem o noivo, presente como estava no meio dos apóstolos, e se fizemos esse propósito de viver sobretudo, em outros tempos também, mas sobretudo este tempo, um tempo forte de jejum, penitência, abstinência, esmola, caridade, portanto, e oração. Ou seja, um profundo tempo de intimidade com Deus. Lembrando que o tempo quaresmal quer lembrar o tempo dos 40 dias que Jesus passa no deserto e sofre toda a tentação. Então, para nos preparar, também nos levar a preparação para a vivência da Páscoa, sobretudo da Páscoa, onde Jesus vence o pecado e a morte e nos concede a graça do céu. Nós estamos, então, fazendo o jejum, fizemos o propósito do jejum, estamos alcançando esse propósito de jejum, da realização do jejum. Como será? Você conseguiu, então, traçar o seu caminhar durante este período da Quaresma de maneira especial? Quais são os propósitos de oração, de jejum, de penitência, de abstinência, de oração que você fez
para caminhar nesse processo de intimidade com Jesus. O jejum, sobretudo nesse momento, quer nos fazer viver a abstinência da comida, a diminuição do alimento, para podermos então conformar a nossa vida a Jesus e não seguir apenas os nossos instintos, nosso instinto de sobrevivência, no caso a alimentação, mas que temos então um espírito, não somos apenas carnais, mas somos seres espirituais. Se mortificarmos o corpo, vivificaremos a alma, vai dizer São Paulo. E é exatamente isto que é proposto para nós com o jejum. O jejum é deixar de se alimentar na quantidade que era comum. O jejum quaresmal, por exemplo, que é proposto na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, e que pode ser repetido em todos os dias, em qualquer dia que você quiser, é fazer apenas uma refeição completa. Você pode escolher, seja o café da manhã, seja o almoço, ou seja a janta. Então escolhe uma refeição completa e as outras duas refeições podem ser tomadas de tal maneira que a soma das duas não chegue a uma refeição. Este é o jejum proposto pela Igreja, mas nós, na nossa liberdade, respeitando as nossas condições físicas, de saúde, etc., podemos propor jejuns mais rígidos ou no maior quantidade de tempo, de dia, etc., desde que seja temperado, com prudência, por causa também que precisamos ter condições de cumprir esse jejum, nesse propósito de jejum. Então, para conformar a nossa vida à vida de Jesus, renunciando um pouco aos nossos instintos, às nossas necessidades físicas, para lembrar das nossas necessidades espirituais. No momento de oração, podemos então dizer isto para Deus e dizer também as nossas fraquezas. Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, a graça do Teu Espírito Santo, o auxílio da Virgem Maria Santíssima, para que possamos viver bem este tempo quaresmal, viver bem esse propósito de jejum que nós fizemos para conformar a nossa vida à Tua vida, Senhor, à Tua vontade. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.